Olá, meu nome é Carlos Ferreira e bem-vindo à nossa palestra cujo tema é obsessão. Nós vamos conceituar o que é obsessão, explicar as suas causas, caracterizar os seus graus, identificar o que é obsessor do que é obsidiado, explicar como ocorre o processo obsessivo e estabelecer a relação entre obsessão e enfermidades mentais. O conceito de obsessão é a ação persistente de um espírito sobre outro espírito. E aí, nessa ação, nós temos 4 modos de inter-relação. Nós temos o desencarnado com o desencarnado, que é quando a vítima e o algoz se encontram no plano espiritual. A vítima vai atrás do algoz por esse ter retirado a vida. Temos a relação encarnado-encarnado, quando existe algum tipo de relacionamento, seja ele no campo profissional, seja ele no campo social, ou seja ele no campo afetivo. Nós temos a relação de encarnado com o desencarnado, quando existe a perda de uma pessoa querida, e também temos o desencarnado com o encarnado. Aí nós voltamos à ação da vítima em cima do algoz, só que agora a vítima está no plano espiritual e o algoz está no plano físico. Então, como nós vamos definir o que é um obsessor? Ele tem origem no latim obsessório, que é aquele que causa, que importuna, que vive de crueldade. Não é um ser que nos seja estranho. Geralmente, é alguém que participou de nossa convivência, da nossa intimidade, chegando algumas vezes a ter laços até mesmo afetivos. E para definir o obsidiado, nós vamos utilizar uma definição da benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos diz que o obsidiado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima, ou é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. Então, quando nós falamos obsessor e obsidiado, nós temos que levar em conta o que? O passado presente nessa mesma vida, ou até mesmo no passado de encarnações pretéritas. Então, às vezes, o obsidiado de hoje, ele foi o algoz no passado. Então, como ocorre essa relação? Essa ação, ela ocorre do obsessor entrelaçando, ele vai envolvendo o perispírito do obsidiado pelo seu próprio perispírito. Então, há um quê? Um entrelaçamento de pré-espíritos. E com isso, o obsessor ele vai influindo na mente da sua vítima pensamentos e vontades de formas repetitivas. E por estar a vítima invigilante, ela vai assimilando e se deixando dominar por essas ideias intrusas, proporcionando assim um estado de catalepsia mental, tornando-se um instrumento do obsessor. Então, quais são as causas dessa obsessão? Como podem ser? Por que pode ser? Então, pode ser por vingança, pode ser o desejo de fazer o mal, pode ser o ódio, pode ser a inveja, pode ser um ato de covardia ou até mesmo um ato sem maldade. Sempre lembrando, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com encarnado e encarnado com desencarnado. Sempre nessas 4 tipos de inter-relação. Então, nós podemos identificar 3 tipos de obsessão. A primeira, que é a forma simples, né? Geralmente ocorre em situações nas quais as emoções afloram impetuosamente. Por exemplo, quando passamos por perdas afetivas ou materiais, por doenças físicas, por insucesso profissional, nós estamos muito sensíveis. Então, o espírito infeliz ele vai provocar na sua vítima desconforto, tais como irritação, arrogância, irreverência. Vai provocar também sentimentos desagradáveis, tais como ciúme, inveja, vaidade e até mesmo atitudes inconvenientes, como ideia de perseguição, de amargura, ansiedade, doença fantasmas e até mesmo atitudes debochadas. Esses tipos de influências vai provocar na vítima uma mudança de seu comportamento, né, que vai influenciar diretamente no seu cotidiano, surpreendendo até mesmo aquelas pessoas que participam ali do seu dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, ou até mesmo no seu ambiente familiar. E aí nós vamos para o segundo grau de obsessão, que é a fascinação.
é quando ocorre uma ação direta sobre o pensamento da vítima, levando-a a uma paralisação, entre aspas, do raciocínio, chegando a acreditar que ela não está sendo enganada. Como consequência, o obsessor ele trabalha o lado espiritual, fazendo aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se todas elas fossem a única expressão da verdade. E ela pode ser induzida a situações ridículas, comprometedoras e até mesmo perigosas, sendo incapaz de perceber o que ela está fazendo, podendo também levá-la ao isolamento social. Por quê? Isolando ela social, não vai ter pessoas para poder abrir os olhos dela. Olha, você está fazendo errado. Preste atenção. Esse comportamento é seu? Não é. Então preste atenção no que está acontecendo. Vigie, ore, né? Então a obsessão pode ser prolongada por períodos indeterminados, mantendo-se sempre dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. E aí nós chegamos à subjugação, que é o terceiro nível. Então, nesse nível, ela vai paralisar a vontade da vítima, fazendo-a sofrer e agir conforme a sua vontade. Ou seja, aí ela já se transformou no verdadeiro fantoche do obsessor, podendo inclusive tomar decisões absurdas e comprometedoras. Contudo, a vítima sempre achando tudo normal, tudo sensato, que tudo está indo muito bem. Ela vai apresentar períodos alternados de alienações mentais com de lucidez. É uma fase dificílima, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa. Então, atualmente, nós não falamos mais a palavra possessão, nós usamos o termo subjugação. Então, por que houve essa substituição? Por dois motivos. O primeiro motivo, desmistificar a crença de seres criados e voltados para o mal. Na verdade, são seres infelizes e que um dia pode melhorar. Quem foi que criou os espíritos? Foi Deus. Então, Deus, por ser um espírito bom, um ser de luz, como que um ser de luz, um espírito bom, vai criar um espírito mau? Então, ele cria todos os espíritos para o bem, né? Nós que, através do nosso livre-arbítrio, que vamos indo por caminhos errados. E abolir a ideia de que o obsessor toma o corpo de sua vítima, ocorrendo, na verdade, apenas um constrangimento. Então, nós aprendemos lá, quando nós estudamos sobre o planejamento reencarnatório, que é lá no planejamento reencarnatório que vai ser definido o corpo que o espírito vai habitar. Então, aquele corpo, ele vai satisfazer as necessidades do espírito X. Então, não adianta o espírito A, o B e o C querer tomar conta daquele corpo. Não, que aquele corpo foi planejado, foi preparado o quê? Para as provas, para as missões, para as expiações do espírito A, do espírito X. Então, vamos ter um olhar diferente sobre o obsessor. Então, obsessores não são espíritos totalmente desprovidos de bons sentimentos. Eles são irremediavelmente maus. Eles viveram conosco no presente e no pretérito. Eles são carentes de compreensão, de carinho e de amor. São seres solitários, doentes da alma, são enfermos. Em resumo, é um irmão enfermo e infeliz, que é dominado pela ideia fixa de vingança, esquecendo-se de que tudo passa. E aí, qual é a relação entre a obsessão e as enfermidades mentais? E aí nós vamos citar Kardec lá no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 23, item 254. Sexta pergunta. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. E aí nós temos também Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Então eu sugiro para vocês, né, como referências bibliográficas, todos os livros, inclusive a Revista Espírita de Allan Kardec, Sueli Caldas Schubert no livro Obsessão e Desobsessão,
Francisco Cândido Xavier, por André Luiz, no livro Ação e Reação, Desobsessão e Missionários da Luz, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns e Encontro Marcado, e Marta Moura, Enfermidades Espirituais. Agradeço a atenção de vocês, o carinho, um beijo no coração de cada um de vocês e muita paz e muita luz. Muito obrigado.